E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência então nesse estudo da genética. Hoje uma aula super especial em relação à primeira lei de Mendel. Na verdade o que a gente vai ver é como Mendel deduziu a primeira lei. Como ele deduziu a questão da hereditariedade, tudo começa aqui com esse estudo da primeira lei. Então vem comigo, bora dar uma olhada, a gente fecha daí essa aula fazendo um exercício bem bacana. Então olha só. Primeira lei de Mendel, certo? O que a gente precisa saber? Primeira lei de Mendel, gente, é conhecida como lei da pureza dos gametas. Os gametas são puros. Como assim, professor? Nesse momento eu gostaria só que você anotasse lei da pureza dos gametas, certo? Também conhecida como lei da segregação ou ainda lei do monohibridismo. O senhor pode anotar? Vamos anotar aqui, ó. Então, a primeira lei é conhecida como lei da segregação. Segregar significa separar. Também conhecido, como lei do monohibridismo. Certo? Ou ainda como lei da pureza dos gametas, como está aqui no meu slide, certo? Nesse momento, só deixa anotado que conforme eu for explicando para vocês a primeira lei, eu vou dizendo por que é a lei da segregação, por que é a lei da pureza dos gametas. Combinado? Então, vamos dar uma olhada lá. O que Mendel fez? Mendel fez estudo com ervilhas. Então, ele estudou as ervilhas e ele foi muito feliz ao estudar as ervilhas, porque ervilhas têm características de tudo ou nada. Como assim tudo ou nada? Ou a planta é alta ou a planta é baixa. Ou a planta produz ervilhas amarelas, ou a planta produz ervilhas verdes. Ou a planta produz ervilhas rugosas, enrugadas, ou a planta produz ervilha lisa. Então veja, galera, são características tudo ou nada. Por exemplo, se eu observo uma ervilha amarela em relação a uma ervilha verde, eu consigo diferenciar. Eu consigo contar quantas ervilhas são amarelas, quantas ervilhas são verdes. Então o Mendel usou, por exemplo, a comparação através das cores da ervilha. E quando ele fez essa comparação, ele foi muito feliz, certo? Porque essas características tudo ou nada permitiram que ele pudesse comparar essas plantas e poder deduzir ali sim a sua lei, a lei da segregação, a lei do monohibridismo. Só um detalhe, essa primeira geração aqui, Mendel precisava ter certeza que ela seria uma geração pura. Galera, como que Mendel, lá em 1850 mais ou menos, 1850, imagina? 1850, como que lá em 1850 ele não tinha ferramentas para descobrir se essa planta era pura? Para descobrir se essa planta que produzia ervilhas verdes era pura. Então o que ele fazia? Para ele ter certeza que uma determinada planta era pura, ele deixava ela autofecundar. Ele deixava ela se autocruzar. Ou seja, ele cruzava ela com ela mesma, já que as flores que davam origem às ervilhas eram flores hermafroditas, eram flores que tinham ali os dois sexos, então é possível essa autofecundação. Então ele deixava ela autofecundar. E aí, cada planta, quando ela produz ervilha, normalmente ela produz em torno de 3 a 5 mil ervilhas. É muita ervilha, gente. Imagina, deixar ela autofecundar e produz lá só ervilha amarela. Deixava ela autofecundar, só produz ervilha amarela. Deixava ela autofecundar amarela, autofecundar amarela, autofecundar amarela. Ou seja, por várias gerações, deixava ela fecundar e se ela produzisse só ervilha amarela, depois de algum tempo, ele tinha certeza que ela era uma planta pura. E aí, a mesma coisa aqui. Pegava essa planta que só produzia ervilha verde e deixava ela autofecundar. Verde, autofecundar, verde, autofecundar, verde, 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 verde. Ou seja, em nenhum momento essa planta produzia uma ervilha amarela, significa que ela é uma planta pura, certo? Uma vez que ele garantiu que essa geração parental, que a gente representa pela letra P, é pura, ele colocou elas para cruzar. E aí obtém uma geração que nós chamamos de geração filha 1. Essa geração filha 1, ele obteve 100%, olha só que interessante, 100% das ervilhas totalmente aqui amarela. Agora pensa comigo, cruza uma ervilha amarela, uma ervilha não, mas uma planta que produz ervilha amarela com uma planta que produz ervilha verde. Galera, ele só encontra ervilha amarela na descendência.
Não tem nenhuma verde para contar a história. O que será que aconteceu com a ervilha verde? Então, ele teve a brilhante ideia. Falou, eu vou pegar essa planta aqui, que ele chamou essa planta aqui de planta híbrida, né? Porque agora ela não é mais pura, porque agora ele cruzou essas duas. Então ele chama essa geração aqui de geração filha 1, e essa geração filha 1 é uma geração híbrida. E ele faz uma autofecundação dessa geração com ela mesma. Quando ele faz essa autofecundação dessa geração com ela mesma, ele obtém a seguinte proporção. Ele obtém a cada 3 ervilhas amarelas, ele obtém uma verde. Agora, pensa comigo, gente. Imagina como deve ter ficado a cabeça do Mendel. A cor de ervilha verde desapareceu em uma geração, mas de repente ela reaparece na outra geração, na geração filha 2. Talvez vocês possam olhar para a família de vocês e ver uma característica de repente que tem no seu avô, que não tem no seu pai, mas que tem em você. Você fala, eu tenho uma característica do meu avô, mas que não tem no meu pai. Ou tem uma característica na minha avó, que não tem na sua mãe, ou que não tem no seu pai, que tem em você. Então, é o que o Mendel observou aqui. Então, qual foi a conclusão do Mendel? Deve existir 2 fatores. Deve existir 2 fatores. Um dominante e um recessivo. E aí eu te pergunto, qual é o fator dominante? Ah, professor, é o amarelo. Exatamente, o amarelo domina o verde. Isso fica claro aqui na geração F1, que aparece só o amarelo. Isso fica claro na geração F2, que o amarelo prevalece. Então o Mendel falou, deve existir 2 fatores, né? Ele observa então aqui que tem uma proporção fenotípica eu estou falando de cor, de 3 amarelas para uma verde. E aí ele fala, deve existir 2 fatores, um dominante e um recessivo. O verde é recessivo. O verde é recessivo, então eu vou chamar de Vzinho, Vzinho. O amarelo é dominante, então eu vou chamar de Vzão, Vzão. Por que eu coloquei V? Professor, por que você não utilizou outra letra? Poderia utilizar qualquer letra, tá, pessoal? Eu utilizei letra V porque existe uma regra aqui, de bom senso, na verdade, né? Que diz que de preferência você usa a letra da característica recessiva. Então, se eu estou falando que verde é a característica recessiva, então eu vou usar a letra V. Ele falou, deve existir 2 fatores, um dominante, um recessivo. Professor, por que esse daqui não pode ser Vzão, Vzinho? Esse daqui não pode ser Vzão, Vzinho porque eu estou falando de uma geração que é pura. Uma geração pura, certo? Então tem que ser Vzão, Vzão, tem que ser Vzinho, Vzinho. Essa planta aqui, gente, quando ela for formar gameta, ela só vai formar gameta Vzão. Essa planta aqui, quando for formar gameta, ela só vai formar gameta Vzinho. E quando ela fecundar, vai formar o quê? Uma planta híbrida. Uma planta Vzão, Vzinho. O que Mendel fez nessa geração mesmo? Ah, ele faz uma autofecundação. E quando ele faz essa autofecundação, ele cruza essa planta com ela mesma. Como que fica? Vzão com Vzinho, Vzão com Vzinho. Como que eu faço esse cálculo? Você vai pegar os gametas dessa planta aqui, coloca na vertical, Vzão, Vzinho. Pega os gametas dessa planta aqui, que na verdade é a mesma, coloca na horizontal, Vzão, Vzinho. E aí você fecha um quadro chamado quadro de Pinet. Como que é, professor? Quadro de Pinet. Já vou escrever para vocês isso, né? Quadro de Pinet é esse quadro que eu estou fazendo aqui, ó. Olha só. Fecho o quadro de Pinet e eu tenho aqui então, vamos supor que aqui está a parte masculina da flor, aqui está a parte feminina da flor. Esse quadro aqui nós chamamos então de quadro de Pinet. Escreve assim, quadro de Pinet, beleza? Quadro de Pinet. Gente, acompanhe agora aqui, nem pisque, por gentileza. Olha só, você coloca o dedo aqui. Quem encontra aqui? Vzão com Vzão. Então você coloca, ó, Vzão, Vzão. Coloca o dedo aqui. Quem encontra aqui? Vzão com Vzinho. Então fica Vzão com Vzinho. Coloca o dedo aqui. Quem encontra aqui? Vzinho com Vzão. Então fica Vzão com Vzinho. Coloca o dedo aqui. Quem encontra aqui? Vzinho com Vzinho. Eu não sei se você já jogou batalha naval, mas basicamente é isso. É você jogar batalha naval. Fazendo esse cruzamento, eu posso também fazer pela distributiva. Né? Como que fica pela distributiva? Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho.
Vzinho com Vzão, fica o quê? O Vzão na frente, fica Vzão, Vzinho. E Vzinho com Vzinho, fica Vzinho, Vzinho. É uma possibilidade, você ou faz pela distributiva, ó, Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, coloca o dominante na frente, fica Vzão, Vzinho. E Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Ou faz pelo quadro de Pinet, a forma que você achar melhor, né? Ah, professor, eu gostei de fazer pelo quadro de Pinet. Perfeito. Pega os gametas, coloca na vertical, pega os gametas, coloca na horizontal e faz a batalha naval, faz o cruzamento ali, certo? Então agora ele consegue enxergar, ah, essa aqui é amarela, amarela pura. Ah, essa daqui é amarela híbrida. E essa daqui é verde, verde não domina ninguém porque verde é o recessivo. Então eu tenho a proporção genotípica. O que é a proporção genotípica? Tipo de gene. Professor, por que é 1 para 2 para 1? Porque é 1 Vzão, Vzão, aí eu tenho 2 que são Vzão, Vzinho, e 1 Vzinho, Vzinho. Então fica uma proporção em relação ao gene, em relação a genótipo. Proporção fenotípica, eu estou falando de cor. 3 amarelas para 1 verde. Genotípica, estou falando de genótipo. 1 para 2 para 1. Show? Então, fechamos assim a explicação em relação à primeira lei de Mendel. Eu falei que ia prometer para vocês por que era a lei da segregação. Lei da segregação porque ele está falando de separação. Então os gametas se separam. Aqui fica só Vzão, aqui fica só Vzinho, e quando eles se encontram, eu formo aqui o quê? Um híbrido. Se é um híbrido, eu posso dizer então que é lei do monohibridismo. Ah, lei do monohibridismo. Lei da segregação, porque os gametas se separam, se segregam, certo? Então tá aí, vamos resolver um exercício para fechar essa aula aqui. Deixa eu apagar que eu vou precisar de espaço. Enquanto isso, você pega seu caderno que agora você vai precisar escrever junto comigo aqui. Vamos lá. Genética tem que fazer exercício. E eu aconselho você a refazer os exercícios. Sempre que eu fizer exercício aqui, refaça aí também, certo? Então vamos lá. Ele diz assim: o albinismo é caracterizado pela ausência de pigmentos na pele e estruturas epidérmicas em função da incapacidade de produção de melanina. Melanina é uma proteína que determina a cor da nossa pele. O gene alelo recessivo não produz a forma ativa da enzima que catalisa a síntese da melanina. Considerando-se o fato de um homem e uma mulher possuírem pigmentação da pele normal, sendo ele filho de um pai normal, homozigoto, e uma mãe albina, e ela filha de um pai albino e uma mãe normal, homozigoto, é correto afirmar que a probabilidade desse casal ter uma filha albina é de... Eu fiz questão de ler para que você de repente fale assim, peraí, esse professor tá doido. Eu já me perdi todo. Galera, eu também. A gente se perde, não tem problema. É igual resolver exercício de matemática, que tem lá uma historinha. O que você faz? Você lê a primeira vez, você fica perdido. Normal, é normal mesmo, né? Não fique assustado. Eu também fico perdido, e isso aí é normal. Agora, você faz uma segunda leitura tirando os dados. Agora é que a gente vai organizar nosso exercício. Então ele está falando do albinismo. Olha só, vamos começar a organizar. Ó. Agora a gente começa a enxergar o exercício. Albinismo. O que é albinismo? Albinismo é quando a pessoa não tem pigmentação da pele, não produz melanina, certo? E aí não tem nem... Professor, não bronzeia? Nem bronzear, não bronzeia, porque não produz a melanina. Então, em relação ao albinismo, a gente organiza assim. A pessoa pode ser normal, quando ela tem pigmentação normal, ou ele pode ser afetado, ele pode ser albino. Normal ou albino, certo? Ele falou para nós que o albinismo é uma característica recessiva. Ó, o gene alelo recessivo não produz a forma ativa da enzima. Então, ele está me dizendo que o albinismo é uma característica recessiva. Então, quem é albino? Quem é azinho, azinho. Quem é normal? Normal é quem é azão, azão, ou quem é azão, azinho. Porque o azão domina o azinho, certo? E aí ele fala o seguinte, considerando-se o fato de um homem e uma mulher possuírem pigmentação da pele normal. Gente, se o homem, então vamos colocar aqui, ó, se esse homem é normal, né? Homem,
mulher. Ele falou que o homem é normal. Se esse homem é normal, com certeza ele tem azão. Essa mulher é normal, com certeza ela tem azão. Agora, eu preciso saber se eles são azão ou azão-azinho. Certo? Agora ele vai me dar uma dica. Ó, sendo ele filho de um pai normal, homozigoto, e uma mãe albina. Agora pensa comigo. A mãe é albina. Gente, se a mãe dele é albina, o que a mãe tem para oferecer para ele? A mãe só tem azinho. Então ele está me dizendo que esse pai, ó, tem um azinho. Certo? E agora? E ela, filha de um pai albino e uma mãe normal? Se ela é filha de um pai albino, o que o pai dela tem para oferecer para ela? Só o azinho. Ah, já descobri então o genótipo dos pais. Exatamente. Né? Descobrimos o genótipo dos pais. Como que eu resolvo isso daqui? Pode resolver pela distributiva, né? Ou você faz lá o quadro de Pinet. Vamos fazer pelo quadro de Pinet? Então você faz aqui pelo quadro de Pinet, coloca aqui, ó, deixa eu colocar aqui um pouco para baixo. Coloca aqui na horizontal, azão e azinho, certo? Azão e azinho. Coloca aqui na vertical, azão e azinho. Beleza? Fecha o quadro de Pinet. Então você vai fechar o quadro de Pinet. Olha lá, ó. Fecha o quadro de Pinet. Coloca, né? Vamos colocar assim, aqui é do homem, aqui é da mulher. Então fechou o quadro de Pinet. Coloca o dedo aqui. Quem encontra aqui? Ah, azão, azão. Muito bem. Quem encontra aqui? Ah, azão, azinho. Então, azão com azinho. Quem encontra aqui? Ah, vai ser o azão, né? Sempre o dominante na frente. O azão com o azinho. E quem encontra aqui? Ah, professor, é o azinho com azinho, né? O azinho com azinho. Então veja, galera, ele quer saber, é correto afirmar que a probabilidade desse casal ter uma filha albina é de? Pergunto para vocês, qual é a probabilidade desse casal ter uma criança? Não vamos pensar em sexo por enquanto. Vamos pensar a probabilidade de ter uma criança albina. A probabilidade de ter uma criança albina, ah, professor, é 1/4. Sim, é 1/4. Uma chance em 4. Né? E agora, qual é a probabilidade deles terem uma filha? Sempre que o exercício quiser saber a chance de ter uma filha, você tem que multiplicar por meio. Porque a chance de ser menino ou menina é 50%. Então, como ele falou filha, nesse caso filha é menina. Qual é a chance dela ser menina? Então aqui, o que eu estou fazendo? Ó? A probabilidade dela ser albina, azinho, azinho, é 1/4. Vezes a probabilidade dela ser menina, ser uma filha, eu multiplico por 50%. Sempre, professor, sempre que ele quiser saber o sexo da criança, eu multiplico por 50%. Né? 50% é a mesma coisa que 1/2. E agora multiplica 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 1/8. Assim nós conseguimos chegar na resposta do exercício. Perceba, meus queridos, o seguinte, né? Se ele não perguntasse a chance de ser uma filha, a resposta seria 1/4. Como ele quis saber a chance de ser uma menina, fica aqui 1/2. Beleza? Finalizamos assim, então, mais um exercício, né? A resposta aqui fica 1/8, certo? Gostaria que você refizesse esse exercício em casa. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo que a gente auxilia vocês aí na sequência, tá bom? Um grande abraço, gente, e até a nossa próxima aula de genética. Até mais!